Ora, sejam bem-vindos ao Sobrecarris. Estamos no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, onde vamos gravar uma série de episódios dedicados à política europeia de transportes, nomeadamente à política europeia para a ferrovia. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, o Diogo Ferreira Nunes. Olá, viva! E o Carlos Cipriano. Olá, viva! Hoje juntam-se a nós dois eurodeputados. Ana Vasconcelos, da Iniciativa Liberal, do Grupo Renovar a Europa. Viva, Ana, bem-vinda. E o João Oliveira, do Partido Comunista Português, do Grupo da Esquerda Europeia. Pensar a política europeia de transportes é o que nos traz por cá e a União Europeia aposta muito pela liberalização neste setor ferroviário. O caminho da União Europeia, imagino, João Oliveira, que esteja contra esta visão e imagino, Ana, que acho que esta visão está a ir devagarinho, que devia ir mais depressa. Devemos acelerar ainda mais este comboio. Ana, comece por si. Sim, acho que a intenção é essa, até da parte da Comissão. O problema tem sido mesmo a resistência a nível dos Estados-membros, porque as tendências monopolistas estão muito bem sedimentadas e, portanto, há de facto obstáculos, há de facto dificuldades, mas diria que parece que a vontade política está mais do lado da Comissão e sentimos mais resistência dos Estados-membros, com algumas exceções. A Espanha já tem notado, também graças à liberalização do setor, bons resultados, Itália também. A Suécia foi um exemplo, começou cedo, já há algumas décadas, e tem registado bons avanços nesta matéria e, portanto, até serviu de inspiração para aquilo que é a política da União Europeia atualmente. Mas ainda temos um longo caminho pela frente. João, a União Europeia está a ir longe demais? Eu digo que está a ir longe demais, mas sobretudo no sentido errado, porque se fosse no sentido certo, ir longe demais não era um problema. Aliás, eu acho que não vale a pena nós especularmos muito. Olhando para a realidade, é possível perceber porque é que este é um caminho errado. O caso mais flagrante do Reino Unido, que depois de levar tão longe quanto possível a liberalização do setor ferroviário, decide começar a reverter esse caminho pelos prejuízos que isso causou, não apenas à economia em geral, mas em particular ao direito ao transporte das populações e à desestruturação de todo o setor ferroviário. Eu julgo que esse elemento é um elemento muito importante. O exemplo do Reino Unido é talvez o exemplo mais flagrante do prejuízo que significa a liberalização e do fracasso das promessas que são feitas que nunca são cumpridas. Porque a liberalização vem sempre acompanhada de um vasto pacote de elementos de sedução, mais oferta, preços mais baixos por via da concorrência, melhores condições para os passageiros, custos públicos menores, e a realidade mostra sempre que são promessas que não são cumpridas. E em vários outros países do espaço da União Europeia em que os processos de liberalização têm avançado, nós vamos constatando precisamente não só essa falha dessas promessas com o que elas implicam de sentido contrário, mas também e sobretudo de forma mais significativa a desestruturação do setor, e particularmente em áreas absolutamente críticas, como por exemplo são as da segurança ferroviária. Nós tivemos organizámos há pouco tempo em Lisboa uma iniciativa em que juntámos vários convidados estrangeiros de países diferentes para darem conta da sua realidade nacional, e efetivamente o que se pode verificar é precisamente isso. Pergunto a Ana Vasconcelos se realmente existe uma abertura do mercado, ou o que temos visto, sobretudo, são os operadores do Estado a entrar noutros países. Porque falou no caso de Espanha, por exemplo, e o que vemos são operadores do Estado de outros países como acionistas maioritários dos privados que entram. Concretamente, o Ouigo, que é SNCF, que é a França, e no caso da Irio, a Ferrovie dello Stato, que é de Itália. Há, de facto, um domínio do mercado por operadores públicos e a dificuldade tem sido abrir os mercados nacionais aos operadores privados para depois poderem concorrer com esses operadores. E tal de modo é esta a situação que acaba por ser mais um impedimento ou mais um desincentivo da parte de cada Estado-membro abrir à concorrência, precisamente por receio que entrem os concorrentes públicos de outros Estados-membros no seu mercado. E, portanto, andamos neste impasse quando a vantagem está mesmo em abrir à concorrência a nível de operadores. Portanto, a rede pública faz sentido que seja pública, é uma infraestrutura, e o que nós queremos é que aqueles que podem concorrer e oferecer, no fundo, por melhor qualidade para satisfazer o consumidor, possam fazer isso, porque acaba por beneficiar quem nós queremos beneficiar, que é o público, que são os consumidores. Portanto, e aqui só também fazer um reparo àquilo que João Oliveira disse em relação ao caso do Reino Unido.
que de facto teve vários retrocessos, mas não é necessariamente o único exemplo que temos de privatização e de liberalização do setor. E temos de facto bons exemplos. Aliás, saiu um estudo da Comissão em 2024, no final de 2024, portanto ainda bastante recente, já a evidenciar os ganhos que tem havido, onde tem havido liberalização do setor, sobretudo com concorrência entre operadores, aqueles que prestam serviço, aqueles que põem os comboios a circular com ofertas de qualidade variáveis e que, no fundo, fazem baixar efetivamente os preços, aumentam a frequência, também fazem a dependência do investimento público ser menor. Portanto, traz um conjunto de vantagens combinadas também com a parte pública da solução para a ferrovia. E o que o João acha desta questão de termos operadores do Estado noutros países? Bem, eu acho que isso faz parte da lógica que está por trás das políticas da União Europeia, da lógica de concentração nas grandes empresas e sobretudo, nos casos em que são empresas privadas para satisfazer naturalmente esse interesse, mas em geral nunca deixando desprotegidos os interesses das grandes potências dentro da União Europeia. Eu julgo que esse elemento é um elemento evidente, as referências que já deixou são mais do que evidentes e podemos até acrescentar-lhe outras, porque estava a falar apenas da operação ferroviária, mas e se falarmos da construção de material circulante? Em que ponto é que estamos? Quando nós olhamos nas últimas 3 décadas para a capacidade de produção de material circulante, nós avançámos no sentido da concentração dessa capacidade produtiva ou, pelo contrário, da sua melhor repartição no espaço da União Europeia. É óbvio que foi no sentido da concentração. E tudo isto é acompanhado, naturalmente, com um conjunto de falsos argumentos e falsos pretextos que... Quer dizer, que a realidade desmonta completamente. O estudo que a Ana Vasconcelos referia a propósito do sucesso da liberalização são sucessos vistos à escala do microespaço em que há operações de liberalização delimitadas e configuradas de maneira a que aqui uma parte dos custos nunca entra na equação. Deixe-me talvez pôr isto até em perspectiva a partir de exemplos muito concretos que nós temos pela frente em Portugal. Transportar passageiros na linha de Cascais é a mesma coisa que transportar passageiros na linha da Beira Alta? Não é. Do ponto de vista económico, a capacidade de retirar lucro, digamos assim, na linha de Cascais é completamente diferente daquela que pode ser alcançada com o transporte de passageiros da Beira Alta. Se nós tivermos uma gestão do setor ferroviário pública, universal, nós conseguimos garantir que as vantagens que se retiram num lado possam ajudar a compensar no outro para garantir o quê? Para garantir a universalidade do direito ao transporte ferroviário e, sobretudo, condições de coesão territorial, económica e social dentro do nosso país. Ora, algum privado quer ficar com a linha da Beira Alta para explorar só por si? Claro que não. Mas a linha de Cascais, se calhar, quer. E se a Comissão Europeia for explorar apenas o transporte na linha de Cascais, vai dizer que a privatização foi um sucesso. Fica por avaliar o quê? Tudo aquilo que é impacto que era compensado para garantir o transporte ferroviário noutras zonas do país, que naturalmente, deixando aquela parte que é lucrativa nas mãos dos privados, fica, digamos assim, os privados comem o lombo e o Estado rói os ossos. E, portanto, se nós olharmos para o transporte ferroviário como um todo, não apenas no nosso território nacional, mas até a uma escala europeia mais alargada, se nós olharmos efetivamente para o transporte ferroviário como um todo, não apenas o transporte de passageiros, mas o transporte de mercadorias, nós percebemos que os processos de liberalização podem ser muito apetecíveis onde há lucro, mas isso significa a negação das condições para garantir um sistema sustentável de transporte ferroviário a uma escala mais global. Ainda bem que falou na questão de Portugal. Façamos agora o zoom sobre o nosso país. Sabe-se que há a intenção do Governo em subcondicionar, portanto, em liberalizar uma parte da ferrovia em Portugal. Não se conhece ainda muito sobre o modelo pretendido. Sabe-se que, já o disse o Ministro, que os privados irão operar com o símbolo da CP, sob a marca CP. O que eu queria perguntar à Ana Vasconcelos é, como boa liberal, qual era o conselho que daria ao Governo para a liberalização do transporte ferroviário em Portugal? Qual o modelo, em vossa opinião, que seria o ideal? Contratação pública para, sobretudo, a nível de operadores, para poderem, no fundo, concorrer a nível da qualidade do serviço que prestam, a nível do preço dos bilhetes e portanto, fazendo baixar os preços. E é só também aqui, voltando àquilo que o João Oliveira dizia,
A Suécia já começou a liberalizar o seu, ainda não querendo sair de Portugal, mas para voltar a salientar como não são poucos os casos em que de facto vimos os preços baixar e vimos a qualidade aumentar e vimos a flexibilidade e a regularidade da oferta também aumentar, onde isto foi possível avançar. Agora, de facto, temos obstáculos nacionais e é aqui, voltando a Portugal, que tem sido difícil, porque apesar de estar no papel que vamos liberalizar o setor e Portugal já concordou com esses objetivos, na prática a ACP ainda domina o mercado e não tem sido possível haver oferta, a abertura de concursos públicos para os operadores. Mas, tal como disse o João Oliveira, o facto de haver linhas mais rentáveis e outras menos rentáveis, o que é que vai acontecer depois de concessionados os serviços que são rentáveis? O que é que resta? Resta uma CP dos pobrezinhos? Mais uma vez, o que nós queremos é servir o público. Se há uma alta procura e o mercado é capaz de satisfazer essa procura, então faz todo o sentido deixar o mercado funcionar nessa parte. Nós não temos uma objeção quanto a falhas de mercado. Aí sim, entra o Estado e é essa mesma a lógica. O que não faz sentido é aquilo em que o mercado pode perfeitamente não só satisfazer a procura, mas satisfazê-la melhor. Nós ouvimos João Oliveira, parece que a CP está a prestar um serviço brilhante aos portugueses. Parece que os portugueses que dependem da ferrovia podem contar com ela. Parece que temos efetivamente alternativas a veículos, enfim, aos carros, exatamente, e a autocarros e outras vias de transporte, e também a nível internacional parece que se está toda a gente satisfeita só com a opção da aviação. Portanto, a verdade é que os consumidores vão preferir mais alternativas e onde preferir. Aliás, estávamos aqui a comentar antes de começar o programa. Basta um português que viaje, atravessa a fronteira para a Espanha, já nota uma diferença substancial na qualidade do serviço. Um português que venha ao centro da Europa, a facilidade com que se anda de capital em capital, e mesmo assim nem sequer estamos a falar da alta velocidade, porque infelizmente, devido aos problemas que temos aqui estado a discutir, a ferrovia está mais desenvolvida a nível nacional do que a nível de ligações transfronteiriças, mas faz uma diferença significativa comparativamente às alternativas de aviação, que seriam preferíveis aliás, a alternativa ferroviária poderia ser para muitos europeus preferível à aviação por variedíssimas razões, não só por razões ambientais, mas de conforto também. Muitas vezes eu há pouco tempo comentei as perspectivas do corredor atlântico que poderão ligar Lisboa a Paris em 9 horas. E tive logo comentários a dizer, para isso vou de avião. Mas esquecem-se que, se calhar, o tempo que leva a ir de avião acaba por ser o mesmo, porque o tempo que é preciso ir até o aeroporto, o tempo em que se está no aeroporto à espera, depois o voo de 3 horas, mais sair do avião para o aeroporto e depois do aeroporto para o destino final, tudo isso acaba por rondar mais ou menos o mesmo tempo. E, portanto, já voltaremos mais à frente aos aviões, que eu tinha uma pergunta sobre isso, mas queria perguntar ao João Oliveira uma pequena provocação, que era o seguinte. Grosso modo, os portugueses estão hoje, atualmente, insatisfeitos com o serviço ACP. Há muitas queixas. Então vamos imaginar, por exemplo, uma linha de Cascais, onde de facto o capital de queixa é imenso. Se houver um privado que pegue naquilo, que ponha os comboios a andar, limpos, com bom ar-condicionado, a horas, que trate bem os passageiros e que faça isso com um custo menor, qual é o problema? Exatamente. Qual é o problema? Se tivesse agora aí o ministro Miguel Pinto Luz e perguntava-lhe, mas porquê é que o Estado não pode fazer isto? Porquê é que a CP não pode fazer isto? Isso que se está a prometer que fazem os privados, porquê é que não pode a CP fazer? Então não pode haver um investimento no material circulante para melhorar a qualidade do transporte. Então não pode haver um investimento na operação ferroviária para garantir horários mais adequados às necessidades das populações. Então não pode haver um investimento na infraestrutura para modernizar a infraestrutura, até para reduzir os custos em termos energéticos. Claro que pode. E com uma CP pública. Aliás, temos aqui vários problemas que precisávamos discutir agora. CP, IP, REFER, precisávamos discutir produção de material circulante, produção do próprio material necessário para a instalação da linha ferroviária. Ou seja, porque é que isto tudo não é possível com uma empresa pública? Pelo contrário, nós temos até melhores condições para concretizar tudo isso com uma empresa pública de forma universal, para lá da linha de Cascais. Não apenas da linha de Cascais, mas para lá da linha de Cascais. Porquê é que os alentejanos que utilizam o comboio, há pouco estávamos a falar disso, porquê é que os alentejanos que utilizam o Intercidades para ir de Lisboa para Évora não têm condições de transporte com a mesma qualidade que nós queremos ter, por exemplo, na linha de Cascais? Porque nem isso têm. Porquê é que os portugueses que utilizam a linha da Beira Alta não vão ter exatamente as mesmas condições que têm os portugueses, por exemplo, que viajam entre o Porto e Lisboa, ou entre Lisboa e o Algarve? Porquê? Com uma empresa pública
Aliás, não digo como uma empresa pública, digo com uma gestão pública e com controle público do setor ferroviário, tudo isto é possível fazer-se. Porquê? Porque os ganhos de escala podem ser alcançados a um nível que vai muito para lá da limitação que tem o objetivo da exploração privada desta ou daquela linha, porque é mais rentável no contexto de liberalização. Agora, nós devíamos fazer mais perguntas ao Ministro Miguel Pinto Luz, se ele aí estivesse sentado. Aliás, permita-me responder à pergunta que não me fez, mas que fez à Ana Vasconcelos. Sugestões para o Primeiro-Ministro ou para o Ministro das Infraestruturas. Separe a ferrovia da rodovia dentro da IP. Veja se não é ou não é mais útil separar também a circulação da infraestrutura. Porque a separação entre CP e REFER faz algum sentido. Veja qual é a capacidade de aproveitamento da capacidade produtiva nacional que nós temos para desenvolvê-la para outros patamares. Aquilo que se faz hoje nas oficinas de Guifões da CP é um belíssimo exemplo do potencial que nós temos por aproveitar. Então não é possível incorporar a ciência e a tecnologia e associá-la à produção nacional para desenvolver, por exemplo, a nossa capacidade de produção em relação ao material circulante, em relação à própria infraestrutura ferroviária? Qual é a articulação que isso tem que ter, por exemplo, com o desenvolvimento da produção siderúrgica? O que é que nós precisamos desenvolver? Nós precisávamos ter uma concepção de fileira do setor ferroviário. E uma concepção de fileira do setor ferroviário implica não apenas o desenho da rede ferroviária que nós precisamos ter para garantir o transporte de passageiros, o transporte de mercadorias, para associar a satisfação das necessidades sociais do transporte que têm as populações ao desenvolvimento económico que carece do acesso ao transporte ferroviário, mas implicava também a concepção da fileira do ponto de vista produtivo. Nós precisávamos produzir tudo aquilo que pudermos produzir e temos capacidade, há uma parte da capacidade que já perdemos com o encerramento da antiga Sorafão da Bombardier, perdemos, mas podemos recuperá-la. Portugal deve também produzir comboios ou deve comprá-los do supermercado europeu dos comboios? Porque não produzir e comprar consoante, lá está, as opções de mercado fizerem sentido. Não vejo necessidade de limitar nem uma coisa nem outra. O que importa aqui é que haja, enfim, que haja concorrentes, seja a nível de serviços, a nível dos operadores e também a nível dos produtores de locomotivas e daquilo que se chama material circulante. Nós queremos ver esse mercado a aumentar e há de aumentar quanto mais procura houver. E eu devolvo a pergunta ao João Oliveira, quando diz porque é que não havemos todos de pagar por uma ferrovia que, em parte, aqueles que a consomem estão dispostos a pagar, quando isso traz melhor qualidade do serviço e preços mais baixos, e não devamos só cobrir a parte em que, de facto, há uma falha de mercado e, portanto, fazer com que o contribuinte acabe por contribuir, por ter de pagar menos e poder repartir as suas contribuições por outras necessidades que o Estado deve providenciar. Portanto, se a nível de produção, seja de que parte do setor for, portanto, há a parte da infraestrutura, há a parte das locomotivas, há a parte dos serviços prestados, há a parte até das ligações transfronteiriças. Aqui nós queremos a maior variedade da oferta. Mas, por exemplo, um caso concreto, a CP, no caderno de encargos da última compra de material circulante que fez e que foi ganho pela multinacional Alstom, a CP impôs no caderno de encargos que uma parte da produção fosse feita em Portugal, numa fábrica construída pelo fabricante. Na vossa perspectiva liberal, isto faz sentido? Eu não vejo a necessidade de limitação. O que importa é que Portugal tenha acesso a comboios de qualidade e comboios a preço viável, acessível. Obrigada. Sejam fabricados em Portugal ou noutra parte da Europa, por exemplo? Sim, porque não? O que importa é que Portugal tenha acesso a comboios. Nós fabricamos os nossos aviões. Não. Nós fabricamos necessariamente todos os meios de transporte que usamos em Portugal. O que importa, mais uma vez, é que haja acesso a meios de transporte de qualidade em Portugal. E devem existir, de preferência, com a qualidade máxima ao preço mais baixo. Se havia mais... se aquilo que for mais viável para obter esse objetivo for comprar a produtores estrangeiros, não vejo qual é o problema. O que importa é que Portugal tenha acesso a essas condições para, acima de tudo, os passageiros portugueses poderem beneficiar delas. E o que o João acha de a CP, tecnicamente, pagar a Alstom para fabricar comboios em Portugal? Se acha que isto é o caminho ou se devíamos, por exemplo, criar uma Sorefam como havia há algumas décadas? E já agora imagino que queira responder à Ana Vasconcelos. Sim, eu acho, o setor dos transportes é um setor estratégico.
e abordar o setor estratégico a partir de uma perspectiva de falha de mercado é deixar logo à partida os objetivos essenciais que o setor estratégico deve ter remetidos para o segundo plano. Parece-me que a capacidade produtiva que nós não tínhamos e que tínhamos que ir buscar ao outro lado, devemos encontrar todas as possibilidades para ir buscar ao outro lado. Mas temos que ir buscar essa capacidade para garantir que não ficamos reféns daquilo que os outros produzem e nós não. Qual é o problema de nós comprarmos aos outros em vez de nós produzirmos? É que ficamos nas mãos dos outros. Não criamos riqueza, temos que ir comprar aos outros aquilo que podíamos produzir e há muitas circunstâncias que se os outros não nos quiserem vender, nós, por exemplo, não temos solução. É uma questão de soberania, basicamente. É uma questão absolutamente... Aliás, nós já tivemos exemplos verdadeiramente dramáticos a propósito disso quando foi da pandemia. Não exatamente a propósito dos transportes. Quer dizer, mas quando precisámos de ventiladores para salvar a vida às pessoas nos hospitais, descobrimos que não tínhamos fábricas em Portugal que produzissem ventiladores. Há setores que são absolutamente estratégicos e o setor dos transportes é um deles. O que é que nós precisávamos? Nós precisávamos de recompor capacidade produtiva que já tivemos e que perdemos. O exemplo da Sorefam, depois Bombardier, é um desses exemplos. Nós precisávamos de recuperar essa capacidade produtiva e precisávamos também de recuperar a capacidade produtiva de matéria-prima que era utilizada para a produção do material na Sorefam. Mas deixe-me dar outro exemplo. Porque visitei há pouco tempo as oficinas de Guifões. Uma das coisas que vi são os desenvolvimentos que estão a procurar-se fazer, por exemplo, em relação ao sistema de informação ao passageiro e à articulação com o sistema, com a gestão da operação e até relacionado com questões de segurança da própria operação ferroviária. Então nós não temos ali exemplos flagrantes do que significa a incorporação científica e tecnológica na atividade produtiva. Então nós não podemos associar as nossas unidades de investigação, os nossos centros de investigação, as nossas universidades ao desenvolvimento da atividade produtiva associada ao setor do transporte ferroviário, não apenas na questão da produção, mas até na questão da operação do sistema ferroviário. Então nós não podemos garantir por essa via, com o sistema ferroviário articulado como um todo, por exemplo, a salvaguarda em relação às questões da segurança da operação ferroviária de forma muito mais significativa do que se o setor tiver todo partido aos bocados com privados a gerirem aquela parte mais rentável, o Estado a gerir aquilo que dá prejuízo, sabe-se lá quem a gerir aquilo que é comum a todos. É evidente que esses ganhos são objetivamente muitíssimo superiores a qualquer pequeno ganho que um privado possa ter com a exploração de uma linha que seja rentável, deixando o resto de lado. A Ana Vasconcelos falou há pouco sobre as vantagens do comboio face ao avião, sobretudo a nível ambiental, como é óbvio, não é? E no desejável que seria que no espaço europeu as pessoas andassem mais de comboio e menos de avião. Ainda há pouco falava com o Ruben sobre o facto de, hoje é público, sabe-se que há dinheiros públicos, há governos regionais, como os Açores e da Madeira, a região de turismo do Algarve, por exemplo, são entidades públicas que pagam a companhias low cost para viajarem para certos destinos. Para quê? Para trazerem turistas. Então assistimos a esta coisa anacrónica que é, por um lado temos entidades públicas a pagar a empresas privadas, companhias aéreas privadas, para fazer um transporte que é deficitário, mas que eles ganham dinheiro porque são subsidiados para isso. E, por outro lado, aquilo que seria desejável, que era um recrudescimento dos comboios noturnos na Europa, que a custo está agora a ser feito, mas que, por exemplo, não existe no espaço ibérico. Falava há pouco no quando seria desejável um comboio noturno, por exemplo, entre Lisboa e Paris, e também entre Lisboa e Madrid, Lisboa e Barcelona. No entanto, pelos cânones da União Europeia, os governos não podem subsidiar comboios noturnos quando eles são deficitários. E, portanto, entrega-se isso ao privado, que haja uma iniciativa privada que faça um serviço com comboios noturnos, que, no entanto, como não é rentável, também não pegam nisso. E, portanto, temos aqui um hiato. Não há comboios noturnos que seriam desejáveis para pôr mais pessoas no caminho de ferro e continuamos a depender do avião. Como é que resolveria isso? Faz sentido termos dinheiros públicos a pagar a companhias de aviação low cost privadas e, ao mesmo tempo, não se poder subsidiar o caminho de ferro? Uma pergunta complexa. Começando pela questão da proibição, enfim, por acaso... Isso foi-nos dito pela última Comissária Europeia dos Transportes, que comboios noturnos, sim senhora, muito bem, disse-nos isso em Lisboa, não foi no Conecta Mas é um Europa serviço Express. comercial e, portanto, não pode ser subsidiado diretamente pelo Estado. Foi o que nos disse. Está fora das obrigações de serviço público. Nós, na Iniciativa Liberal, somos altamente favoráveis a serviços de ferroviários noturnos e faz todo o sentido, mas aqui, mais uma vez, o Mário Draghi fala disto e Letta também nos seus respectivos relatórios, que são os vários fatores que acabam por desincentivar o investimento privado na ferrovia, que eu diria que vão além, cito essa proibição, mas eu diria que há um conjunto de fatores que acaba por tornar esse investimento pouco atrativo, porque é um mercado, enfim, muito fragmentado, com tendências muito monopolistas e, como tal, o caminho para fazer investimentos e poder vislumbrar
vislumbrar, ainda por cima, investimentos que têm retornos, tendem a ser tardios no tempo. São dificuldades e, portanto, em todos os aspectos devemos ter uma perspectiva em que queremos retirar esses obstáculos e incentivar ao máximo o investimento privado, até porque, segundo o Draghi também menciona, é impossível financiar a ferrovia de alta velocidade só com dinheiro público. Para aquilo que são as ambições da União Europeia e se queremos efetivamente alcançar. Eu não diria que se é ou não desejável diminuir a opção da aviação. O que à iniciativa liberal interessa é que os passageiros, os europeus, os portugueses, tenham o máximo de opções possíveis e possam eles tomar a decisão consoante o tempo que querem investir, o grau de conforto que querem ter, o preço que querem pagar, qual é que é a opção mais viável para eles. No que respeita às empresas públicas que tomam decisões relacionadas com a atração do turismo para as respectivas regiões, não temos objeção quanto a isso, são opções estratégicas para o setor turístico que trazem retornos por outra via quando a oferta turística aumenta e quando a procura turística aumenta, isso acaba por beneficiar a região como um todo e acaba por também amortizar, digamos, esses investimentos que são feitos. Portanto, são opções estratégicas feitas que a longo prazo podem até ser muito lucrativas e levar a que esse tipo de acordos deixe de ser necessário. Lisboa, antes de ser o destino turístico que é hoje, não tinha todos os ganhos decorrentes do turismo que atrai, que hoje em dia permitem financiar uma série de infraestruturas culturais com excedentes. Portanto, nós queremos é que as opções, as regiões que neste momento não têm essa atratividade possam vir a ter, e faz sentido dentro daquilo que é a capacidade negocial de cada região. João Oliveira, faz sentido que se paga companhias aéreas ou o que não faz sentido é que não se paga companhias de caminhos de ferro? Olha, o que não faz sentido é impor condições de funcionamento no setor dos transportes, seja ele no setor ferroviário, seja ele no transporte aéreo, que não estejam ajustadas e adequadas às necessidades das populações e do desenvolvimento económico. Ou seja, restrições que são impostas por questões meramente administrativas ou de concepção política, desligada da satisfação das necessidades, de transporte das populações ou de desenvolvimento económico, são restrições e limitações que não fazem sentido nenhum. E, portanto, estas limitações só se conseguem compreender nesta lógica em que se procura separar a fatia do lombo do osso para garantir que haja quem possa comer a fatia do lombo limpa e que outros fiquem a roer o osso. Agora, nós não podemos aceitar uma coisa dessas. Aliás, já agora para introduzir aqui um elemento acrescido de referência a propósito das orientações políticas da União Europeia, vou fazer uma pergunta. Nós temos neste momento em curso o maior investimento dos últimos 100 anos na construção de infraestrutura ferroviária no nosso país, com a ligação Sines-Caia, particularmente com a construção daquele segmento de linha nova entre Évora e Elvas, financiado por fundos da União Europeia. Através do quê? Do Fundo de Coesão. Do suporte financeiro às ligações transeuropeias, às linhas transeuropeias de transportes. Se nós quisermos desenvolver a ligação ferroviária, a nossa rede ferroviária, utilizando aquela linha que está agora a ser feita como espinha dorsal de uma linha ferroviária que possa, com outro grau de capilaridade, chegar a outras zonas do interior, já não há fundos europeus que nos ajudem nisso. Porquê? Porquê é que os fundos europeus só vão servir para as ligações transeuropeias e não servir para o desenvolvimento da linha ferroviária em função da identificação das prioridades nacionais que cada Estado-membro faça? Porquê? É fácil de perceber. É porque, como dizia o Gabriel Alves, são 11 contra 11, mas no fim ganha a Alemanha. E dentro da União Europeia, nem todos os países falam com a mesma capacidade que fala a Alemanha ou a França. Dá muito jeito a alemães, franceses, italianos e outros poderem ter o Porto de Sines para receber matérias-primas e escoar em produção. E, portanto, dá-lhes muito jeito atravessar o Alentejo com uma linha nova que possa fazer chegar as matérias-primas ou as mercadorias com grande facilidade da Ásia, passando pelo canal do Panamá diretamente para Sines, até Paris, até Berlim, até outro ponto qualquer, no centro do continente europeu. Nós podermos ter acesso a fundos europeus para desenvolver, a partir daquela infraestrutura ferroviária que ali fica feita, desenvolvermos a nossa cobertura da rede ferroviária e melhorar a disponibilização de serviços ferroviários, para isso é que já não pode haver fundos europeus. Uma última pergunta que tem a ver com a aprovação hoje pelo Parlamento Europeu do reforço dos direitos dos passageiros nas companhias aéreas. Queria perguntar-vos, acham que isso é fácil de replicar para o transporte ferroviário europeu?
Ana? Acho que há muito trabalho a fazer aí. Acho que, aliás, se nós compararmos o setor ferroviário com o da aviação, ainda assim, e neste contexto terá sobretudo a ver com a aviação, que é onde há bastantes insatisfações, mas ainda assim, comparativamente, a oferta da aviação é muito mais viável e recorrente para a maioria dos consumidores do que a ferroviária. Portanto, há muito ainda a aprender e a, no fundo, equalizar com o setor da aviação. E até dar um exemplo, não necessariamente diretamente relacionado com os passageiros, mas, por exemplo, uma das dificuldades nas ligações transfronteiriças, e já agora tenho que responder ao João Oliveira, permitam-me esta interpelação, claro. Que parece, quer dizer, está a falar das vantagens da Alemanha versus o que Portugal fica a perder. Que eu saiba, Portugal é que está desligado da rede central europeia. Aqui a questão e a ambição da União Europeia, até para recebermos estes fundos, é para ligar as capitais europeias como um todo. E isso beneficia sobretudo aqueles países que estão na periferia que não têm esta opção. E, portanto, a questão está é porque é que Portugal não está a apostar, como outros já têm apostado, e não está a dar prioridade, mesmo já está, não quer dizer que não esteja a fazer nada, mas não esteja a dar a mesma prioridade que outros deram, para alcançar esse objetivo precisamente. E uma das dificuldades, por exemplo, ao passo que no setor da aviação há uma língua dominante para no fundo, haver interoperabilidade e a utilização do espaço aéreo internacional, no caso da ferrovia, não. Nós temos aqui dos passageiros. Me queria perguntar se de facto também acha que é fácil para a ferrovia reforçar os direitos dos passageiros, tal como se fez na aviação. Eu não sei, confesso que a primeira vez que sou chamado a refletir sobre isso é agora e, portanto, vou dar uma resposta à queima-roupa em função da reflexão que me ocorre neste momento. Eu acho que há ainda assim elementos de diferenciação de um setor para o outro que podem marcar, digamos assim, uma menor premência, uma menor urgência em relação ao transporte ferroviário que em relação ao transporte aéreo. Em particular, o desequilíbrio muito significativo da posição de poder que têm as companhias aéreas em relação aos passageiros do transporte aéreo, face àquilo que acontece relativamente à ferrovia, porque eu julgo que ainda assim, em relação à ferrovia, há uma maior proximidade. Aliás, a Ana Vasconcelos estava a dizer que é mais habitual haver recurso ao transporte aéreo do que ao transporte ferroviário. Eu acho que é o oposto, ou seja, a utilização diária que as pessoas fazem do transporte ferroviário, a proximidade que tem em relação ao transporte ferroviário, também coloca mais próxima à pressão dos próprios passageiros para que se resolvam alguns problemas. Aliás, basta vou puxar agora aqui um elemento pessoal para a discussão, basta pensar nas condições em que atualmente os passageiros são transportados na ligação que fazem entre Setúbal e Lisboa, na ligação da Fertagos. Quer dizer, as condições em que as pessoas estão a ser transportadas neste momento torna muito mais imediato o protesto para que a questão seja resolvida e que naturalmente também com uma correspondência a essa exigência por parte dos passageiros de condições de qualidade no transporte, que em relação ao transporte aéreo é mais difuso, não apenas porque as companhias aéreas põem mais a milhas, neste caso mais a pés, de distância dos passageiros, mas porque naturalmente a capacidade que têm de gestão, digamos assim, dessas reclamações para lhes dar resposta é outra. Ainda assim, eu acho que há alguns elementos de qualidade do transporte ferroviário que, mais do que serem eventualmente se calhar considerados para a defesa dos direitos dos passageiros do transporte ferroviário, à semelhança daquilo que aconteceu em relação ao transporte aéreo, deviam ser utilizados como parâmetro para o desenvolvimento da qualidade do transporte ferroviário por parte dos próprios operadores. Aliás, tendo em conta a especial relevância da participação pública, da participação do Estado no transporte ferroviário, eu acho que era muito, muito adequado que os elementos de qualidade do transporte ferroviário fossem eles próprios assumidos como padrões e como parâmetros do transporte do serviço que é prestado. Mas, mais uma vez, em relação a isso, até volta à carga com aquela última pergunta que deixei. Porque, também para isso, nós podíamos contar com o apoio da União Europeia, que por simplesmente não temos. A questão que eu estava a colocar não era tanto do prejuízo dos alemães ou do benefício dos alemães. A questão é, porque é que os fundos europeus, que são nossos por direito, nossos dos países que têm direito a eles, porque é que os fundos europeus, que são nossos por direito, não podem ser utilizados para aquilo que nos faz falta?
Porquê é que vamos estar condicionados a só poder utilizar fundos europeus na ferrovia para fazer ligações entre capitais? Mas estão a ser entre capitais usados para nacionais. isso, João. Porquê é que não devemos poder Então não utilizar estão a fundos ser usados europeus? para... Não, também nós não podemos. Não estamos a financiar Nós a não nossa podemos. ferrovia, a construção de ligações de ferrovia também a nível doméstico Ligação com fundos das redes europeus. transeuropeias de transportes. A rede transeuropeia de transportes, através do Fundo de Coesão, financia a construção da agora rede, é que o da rede Parlamento, ferroviária. agora é que o Parlamento está a pedir, que esses... Isso é um erro rotundo. A única possibilidade de utilização para a ferrovia é através do Fundo de Coesão com a rede transeuropeia de transportes. Nós não podemos financiar. Se nós quisermos ligar capitais de distrito, não podemos fazer isso com fundos europeus. Se nós quisermos fazer uma ligação entre duas capitais de distrito, não temos fundos europeus para poder aceder a isso. Mas é com fundos europeus. Porque a rede transeuropeia transeuropeia de transportes só financia as ligações transnacionais. Não, isso e, portanto, nós não conseguimos desenvolver a nossa rede ferroviária nacional contando com o apoio de fundos europeus, mas por que raio? Agora é que se está a Por que pedir raio para é que isso as está a ligações acontecer? transfronteiriças sejam priorizadas pelos... Qual é o fundo que nos permite fazer isso? Qual é o fundo? É o FEDER? Interreg. É o quê? Interreg, para as Não, regiões. o Interreg nas ligações transfronteiriças. Porque voltamos à mesma Por nem chatice. os fundos de coesão se calhar nós servem para isso. Não, estes três que eu estou a falar são fundos de coesão. Pois, ou seja, exato. o Fundo de Coesão e o FEDER fazem parte dos fundos Exato. da política de coesão, mais o Fundo Social Europeu. Se nós quisermos fazer uma ligação entre Alvas e Badajoz, através do Interreg já podemos fazer isso. O Interreg, de resto, é uma parte do FEDER. Em todo o caso, esse raciocínio assenta no pressuposto de que nós somos mais Se nós quisermos fazer uma beneficiados. ligação... Olha, por exemplo, voltando aqui àquele exemplo inicial. Se nós quisermos fazer um investimento para a ligação ferroviária entre Beja e Évora, ainda por cima tudo dentro da mesma região, não podemos recorrer aos fundos europeus. Mas porquê? Mas porquê é que há de haver esta limitação? Se nós quisermos melhorar o material circulante, se nós quisermos fazer um investimento na melhoria do material circulante, tem que se andar a encontrar caminhos por portas travessas para conseguir encontrar uma forma de arranjar o financiamento, como de resto está agora a ser feito com a construção do dito comboio português. Quer dizer, mas é preciso... Porquê é que há de ser preciso andar por becos quando nós podíamos andar por avenidas a resolver estes problemas? De forma muito mais coincidente com as necessidades das populações e o desenvolvimento nacional. Ana Vasconcelos, João Oliveira, muito obrigado aos dois por terem vindo. Foi um debate aqui nesta parte final particularmente aceso. O sobre Carris em Estrasburgo, a convite do Parlamento Europeu. Muito obrigado por terem estado connosco. Até ao próximo episódio. Um abraço. Boas viagens. Até à próxima. Até à próxima. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.